estou vendo muita coisa saindo nas notícias americanas falando que o Bolsonaro é o Trump brasileiro. Você concorda com isso? Eu Eu, acho que como ele ganhou o poder através do Facebook, através dessas coisas, através de falando muita besteira, né? Eu acho bem parecido com o Trump, mas nesse politicamente sentido, não sei. eu conheço pouco o Trump, porque as notícias que eu tenho dele aqui, elas chegam pela imprensa brasileira, que pega as informações na CNN. Então elas chegam sempre com esse viés de CNN. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui dormir antes da eleição, a Alexia, minha filha, falou, pai, que será que vai acontecer amanhã? Eu falei, minha filha, fique tranquila, a Hillary está eleita. Falou, por quê? Porque assistindo a Globosat, é um canal de televisão brasileiro importantíssimo, e eles deram, os correspondentes de Nova York deram que uma universidade tinha dado 90% de chance da Hillary ganhar, a outra 97% e uma outra 100%. Eu falei, o homem está eleito, a mulher está eleita. E no dia seguinte eu acordo com o Trump vencedor. Então a gente recebe a notícia com esse viés da CNN, que é o. Enfim, eu não, então eu conheço pouco do Trump. Eu conheço via a imprensa brasileira. O Bolsonaro, ele fala muita besteira, ele fala muita bobagem, Sobre mas a mulher, sobre homossexuais, sobre sobre tudo. qualquer coisa Mas, que ele mas o pode. impressionante, para mim, o impressionante é que isso aí, que seria fatal uma pessoa falar numa eleição antigamente, não pega mais. Tem uma expressão brasileira, me permito explicar para vocês, que é muito Sim, engraçada. por favor. Lançaram uma frigideira uma vez no Brasil chamada Teflon, Uhum. que não gruda nada. Você pode fritar um bife, fazer qualquer coisa, ela frita o bife, mas não gruda. Então, o Bolsonaro ficou sendo o candidato Teflon. Nada gruda nele. Isso para mim é exatamente o Trump. Pensa em qualquer outro candidato falando as coisas que ele fala. É. Mas, tipo, nada fica grudado nele. Eu acho que isso também tem uma coisa mais profunda, como se fosse assim uma correnteza mais profunda. É uma espécie de uma reação ao exagero do politicamente correto. Onde você é chamado, se você for uma pessoa que tem um emprego, um carro e mora num lugar, você é rico, você é fascista, você é isso, você é aquilo, você é homofóbico, você. Enfim, eu acho que é um pouco lá no fundão, uma corrente forte também do seguinte: poxa, é, eu sou um cara que trabalha, eu sou um sujeito decente, eu sou um cara legal e de repente eu sou a escória da humanidade por causa É. da cor da minha pele, por causa do meu Escolha gênero. aquele ser lixo, né? O homem branco, hoje em dia, é quase um palavrão. Eu diria que é um palavrão. O homem branco. É muito estranho isso. Sim. Eu vi a mesma coisa com o Trump, que eu acho que todo mundo está à procura de uma coisa autêntica, né? E todo mundo falou, o Trump, ele é, perdão, mas ele é babaca. Ele sempre está falando besteira, mas ele fala o que ele pensa. E isso dá uma refrescada para as pessoas. E eu acho que o mesmo movimento, esse negócio de, pelo menos ele está falando o que ele pensa. Tá É, acontecendo com o Bolsonaro também. sim, mas deixa eu falar uma coisa um pouco mais séria. O Brasil mata 65 mil pessoas por ano. É o maior Quer dizer, índice de homicídio. de homicídios, é o maior índice do mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. É, Sim, além das países em guerra, né? É, enfim, em 10 anos, isso daí dá 650, 700 mil mortos. É um absurdo, é um massacre, é um genocídio. Isso são crimes que existem. Assaltos, violência contra a mulher, violência contra tudo. É incontável. Eu não consigo ter um número para dar para vocês. E a impunidade dos assassinos, os raros que são presos, é uma coisa de abismar.
A Sim. pessoa é condenada a 30 anos de cadeia, que é o máximo que pode se condenar no Brasil. Com 6 anos, ele está livre para voltar para casa. E daí por diante. A É. maioridade penal no Brasil é 18 anos. Tem um enorme número de crimes cruéis e hediondos cometidos por garotos de 17, 16 anos. Então o brasileiro ele está muito assustado, muito cansado, ele está muito assaltado. De repente aparece alguém que fala: eu vou acabar com isso, eu vou baixar a maioridade penal, eu vou ser duro com os criminosos, eu vou aumentar as penas. Soa como música para um povo assaltado. E antes que alguém de um país mais civilizado pense que existe De um uma país mais é, civilizado. pense que são os pobres que estão em revolta contra os ricos. Eu queria dizer que rico no Brasil é menos de 1%. Classe média no Brasil, como vocês entendem nos Estados Unidos, talvez seja 5, 8%. O restante é uma classe média brasileira, deve ser no máximo 20% do país, e o restante é todo mundo de pobre para miserável. É, É. e a maior parte das pessoas que são assaltadas no Brasil são pobres e miseráveis. Tem uma avenida no Rio de Janeiro chamada Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela tem passarelas que são pontes de concreto para que você desça do ônibus no lugar e atravesse a avenida do outro lado sem correr o risco de Sim. morrer atropelado. Tem uma passarela lá, são várias passarelas, e elas são conhecidas pelo número, passarela 1, 2, 20, 25 e tal. Tem uma passarela que eu não lembro o número, que era conhecida como a passarela dos assaltos. Os coitados voltando do trabalho, tipo 8 da noite, desciam do outro lado da avenida, atravessavam, eram assaltados no meio da passarela, pobres, levavam o dinheiro do aluguel, espancavam quando era um casal, enfim, havia muita violência. Então os pobres sofrem muito a violência, eles são dominados quando moram no morro pelas quadrilhas de traficantes que são implacáveis. Sim, a violência não é racista, A não. violência é uma palavra muito fraca para explicar. Crime é a palavra correta. Existe muito crime. Então os brasileiros estão com muito medo em todos os níveis. E eles veem as pessoas sendo. Os políticos sequer chegam à prisão. A prisão do Lula deve ser, em 500 anos de Brasil, a primeira prisão de um poderoso. É. Porque teve um juiz de primeira instância, o juiz Moro, que Sérgio Moro. levou um presidente à prisão. Porque se esse caso cair na mão de qualquer outro juiz do Supremo Tribunal Federal, ele estaria, não iria para frente, estaria numa gaveta esse processo. É. Então tudo isso gera uma revolta muito grande que explica você pegar uma pessoa de fora do poder. Engraçado é que o Bolsonaro ele é político há 20 e tantos anos, mas ele é encarado como 30 anos. Ele é, começou no ano 90, eu acho. exato. Mas ele é considerado uma pessoa fora do sistema, É um outsider. um Mas ele outsider. está no sistema É. faz 30 anos, pô. Então, nessa eleição, existiam dois candidatos contra o sistema. Um, o Bolsonaro, e o outro, o João Amoedo, de um partido chamado Novo. João Amoedo É, mas já está fora, cara. aquele liberal no estilo brasileiro, não liberal americano, liberal, menos impostos, mais liberdade individual para que o Liberal país... nesse sentido, Liberal, o americano pensaria como neoliberal, entendi. que é mais tipo, menos impostos, menos Isso, Estado, menos isso. envolvimento com o governo na sua vida. Exatamente. Então, essa grande massa política brasileira, inclusive aí a segunda e a terceiro escalão, esse grande núcleo de brasileiros que mandam no país, né, eles identificaram dois perigos, o João Amoedo e o Bolsonaro. O João Amoedo, com 2, 3% de votos, eles nem se preocuparam. E o Bolsonaro, eles levaram um susto. Por quê? Qualquer um dos candidatos que entrasse, Haddad, o Alckmin ou outro, ia compor com o sistema. A primeira coisa era soltar o Lula. Alckmin foi quem? Perdão? Alckmin é o atual governador de São Paulo.
Ah, tá. fortíssimo, e que teve uma coisa como 6% dos votos, ou 8%, uma coisa. Então, o Bolsonaro, ele é um fenômeno mesmo, é inacreditável o que aconteceu. Com a subida dele, todas as forças políticas e toda a imprensa brasileira, toda, 100%, publicou notícias muito fortes contra o Bolsonaro. E é o que eu falei, destruiria qualquer um. Com ele não colou. Eu não sei por quê. É, perfeito. Não é perfeito, mas entendi. Então, Marco Antônio, a gente vai acordar amanhã. As eleições vão acontecer. Quem você acha que vai ganhar? É difícil responder, Foster, porque, veja Eu bem, acho que as não é difícil, pesquisas, não. não, as pesquisas indicam que o Bolsonaro deve ganhar com folga. Com folga que ele se facilmente. Facilmente, com folga, facilmente, por larga margem de Como a votos. Hillary, né? Agora, eu depois do Trump, eu fiquei meio ressabiado, mas enfim, amanhã deve acordar o Brasil com um novo presidente. E Ressabiado, quer dizer o quê? ressabiado é desconfiado. Com um pouco de medo de Um pouco confiar. de medo dessa. Mas parece que tem umas pesquisas aí que são feitas por um site bastante atuante e eles indicam 14% a mais, 14, o que representam 13 milhões de votos a mais para o Bolsonaro. Então acredito que amanhã a gente vai acordar com o Bolsonaro presidente. E eu desejo de todo o coração que ao acabar a eleição, pelo menos eu vou fazer isso, eu gostaria que quem morasse no Brasil ou fosse brasileiro estiver me escutando, acabou a eleição, ela foi uma eleição democrática, essa é a essência. O povo escolheu um presidente. Vamos respirar e esperar um vento bom para o Brasil. O Brasil está precisando de um vento bom. Eu tenho para mim que um homem público fica na história pela quantidade de felicidade que ele espalha para o seu país. Vamos esperar que esse homem, que esse presidente, que esse sistema novo que vai entrar espalhe muita felicidade pelo Brasil e que a gente possa respirar, porque até agora não está dando para respirar. A gente está muito agoniado, muito tenso. Então o Brasil precisa de um vento a favor para Sim, voltar a ser um país mais alegre. O país já é alegre, mas que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. A esperança no Brasil foi destruída nesses exatamente. últimos 20 anos quase completamente. É. Quando eu era jovem, a gente discutia que o Brasil ia ser um dos 5 maiores países do mundo. Não em termos de exército ou um PIB, mas em termos de felicidade para o povo, de status. Não, eu vi alguma coisa este ano. Até a gente gravou um podcast sobre os países mais felizes do mundo. Brasil, número 1. Pois é. Então, isso daí, você falando com as pessoas na rua, hoje lá no Brasil, o chofer de táxi, o cara do supermercado, todo mundo está muito pessimista. Isso daqui não tem jeito, vai demorar 50 anos para melhorar, se é que vai melhorar. Então, uma lufada de boas notícias para os Mufara quer brasileiros, dizer o quê? uma lufada é um vento, é Ah, tá, uma entendi. rajada de vento. Certo. Para o nosso país seria muito bom para as cabeças e mentes ficarem mais otimistas, mais felizes. Eu desejo ardentemente isso. Eu, quando tinha 18 anos, o Brasil era um país pobre e que sofria. Eu tenho hoje 73 anos, eu passei por muitas emoções políticas e o Brasil continua sendo um país pobre e aflito. Eu queria que isso terminasse de vez, que o Brasil fosse um país digno e mais feliz, que as pessoas fossem mais. Não é otimistas no sentido bobo da palavra, que as pessoas tivessem mais segurança. De Exatamente. sim, existe um caminho, é difícil, mas a gente vai chegar lá. É. Bom, Marco, agradeço muito, não somente sua presença, mas também a sua mensagem de esperança, porque eu acho que o brasileiro precisa de um pouco mais de esperança. Mas ainda acho o brasileiro é uma pessoa muito feliz, mas é uma pessoa feliz sem esperança hoje em dia. Isso fica muito complicado. Mas, E daí eu queria terminar com um verso importante.
É de Por um poeta favor. inglês, mas que diz o seguinte: ele fala assim: vem, amor, que um vento já desce das montanhas e as velas estão prontas. Então, um barco com as velas prontas, porém arriadas, né, sem vento. Então, ele chama o amor dele: vem, amor, que um vento já desce das montanhas e as velas já estão prontas. Então, as velas brasileiras estão prontas. Então, eu peço para que Deus mande um vento das montanhas para que a gente possa zarpar em direção ao mar Sim. azul. E amanhã a gente vai saber se esse evento se chama Haddad ou Bolsonaro, mas depois a gente fala sobre isso. Tá ótimo. Obrigado, Marco. A gente fala logo. Grande beijo, beijo para vocês. Igualmente. Tchau, tchau.